Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Sensibilidade e Bom Senso, da Jane Austen. Esta é a edição que eu tenho, que é uma edição de 2015 da Relógio d'Água, com tradução de Paulo Faria. O original foi publicado em 1811. Então, eu não sei se vocês são fãs da Jane Austen como eu sou. Eu sou fã. Mas descobri há pouquíssimo tempo, porque, enfim, há um canal no YouTube, eu depois vou colocar o link lá em baixo, de uma... Ela é professora... Ela auto-intitula-se Doctor... Eu não sei, mas eu acho que ela é... Eu não quero inventar, eu não vou inventar. Bom, ela parece-me professora de literatura inglesa e é inglesa. Pronto. Acho que é Octavia Cox. E ela faz muitos vídeos no YouTube sobre escritores ingleses. Eu acho que é sobretudo... Sim, acho que é escritores ingleses. Não sei se... Tem lá mais porque lá está. Eu fico muito presa nos da Jane Austen, porque ela disseca partes dos livros e contraria sempre completamente aquela ideia de que a Jane Austen era uma escritora menor, que só escrevia histórias muito fofinhas, muito bonitinhas, onde havia gente rica e ficavam todos casados, ficava tudo bem e era tudo maravilhoso. Que eu, assim, já me tinha percebido que não era bem assim. Eu acho que a Jane Austen tem um sentido de humor muito próprio, muito apurado, e fala muito das dificuldades que, sobretudo, que as mulheres tinham nesta altura e de algumas convenções que existiam na altura dela, não é? Século XIX, que eram absolutamente ridículas. E ela tem consciência disso, não é? E fala disso. E apercebi-me que, quando estava a ver os vídeos, que às vezes apareciam-me vídeos de histórias que eu sabia que já tinha visto ou em filme ou em série, mas de que nunca tinha lido o livro. Assim, eu acho que eu nunca li este livro. Então percebi que de todos os livros da Jane Austen, apesar de ela não tem assim um volume de obras muito grande, porque ela morreu muito nova, mas eu tinha lido muito poucos. Eu lia a Emma, o Orgulho e Preconceito e o Persuasão. Não li mais nenhum. E nem a Sensibilidade e Bom Senso, que tem das adaptações de que eu gosto mais, que é uma adaptação de 1995 do realizador Ang Lee. Adoro essa adaptação. E não está, a história, como está no filme, não está exatamente de acordo com o que está no livro. Os pontos principais estão, sim, mas há personagens que não aparecem. Eles suprimiram a irmã desta, a mulher daquele, os filhos de não sei de quem, enfim, suprimiram uma série de gente. Mas a trama principal, a trama está lá. E depois romancearam lá umas partes que não estão bem assim no livro. Começo a chegar à conclusão que, até porque depois também reli o Persuasão, cheguei à conclusão, assim, que parece-me que os filmes e as séries que eu vi são bem mais romanceadas do que a Jane Austen romanceava. Ela dava um ponto de vista bastante prático, bastante pragmático daquilo que era a realidade na altura dela. Pronto, tem o lado do romance e do interesse amoroso, mas é sempre de uma forma muito objetiva, muito pragmática. Eu, pelo menos, acho e senti isso neste livro. E agora, quando reli recentemente também o Persuasão. Então, eu vou ler muito rapidamente a biografia da Jane Austen, se bem que esta biografia é gigantesca. Ai não. Hã? Sim, pois é, tem aqui... Ok, eu não vos vou ler isto tudo. Então, é este lado aqui, mas depois continua por aqui fora. Pá, eu não vos vou ler esta biografia toda. Vou ler aqui só o iniciozinho. Jane Austen nasceu a 16 de dezembro de 1775 no priorado de Steventon, no Hampshire. Era uma das filhas mais novas do reverendo George Austen e da mulher Cassandra. Jane foi educada em casa, cedo frequentando a ampla biblioteca do seu pai. Para entreter a família, desde muito nova, escreveu e representou peças teatrais. Aos 14 anos escreveu o seu primeiro romance, Amor e Amizade, e A História de Inglaterra. Foi pouco depois dos 20 anos que Jane escreveu as primeiras versões daquilo que viria a ser mais tarde Sensibilidade e Bom Senso e A Abadia de Northanger. Esses trabalhos revelam já as características que a distinguiriam como romancista, a ironia ao serviço da inovação e a liberdade individual das suas personagens femininas. No essencial, Austen encontrara já os novos caminhos de representação ficcional das suas personagens.
Pronto, e depois continua por aí afora, mas isto é muito longo, não vos vou amassar com isto. Eu vou só dizer então, Jane Austen contraiu uma doença tuberculosa, impossibilitada de passear ao ar livre, conduzia uma pequena carruagem puxada por um burro. Em maio de 1817, para ficar junto do seu médico, Jane e a sua irmã Cassandra alugaram um quarto em Winchester. Mas a doença era incurável. Jane morreu nos braços da irmã na madrugada de 18 de julho de 1817. Tinha apenas 41 anos. E é fácil imaginar que, se não tivesse morrido tão cedo, vários romances se sucederiam aos 7 que escreveu. Está sepultada na Catedral de Winchester. Pronto, enfim, isto tem aqui muito mais pormenores sobre a vida dela. Eu aconselho-vos, se tiverem facilidade em perceber o inglês, em ver, em espreitar aqueles tais vídeos dessa tal professora. Eu vou pôr o link porque acho que ela é muito... vai muito ao pormenor, mas é muito fácil percebê-la. Ela é muito... comunica muito bem a informação de forma muito articulada e tudo muito encadeado. Enfim, mas vai ali assim, às vezes fala só dos rendimentos. Por exemplo, Orgulho e Preconceito. Como é que se chama o... Ai, meu Deus! Pois, lá está, não é do Orgulho e Preconceito que eu vou falar. Elizabeth Yu... pronto, tive que ir ver, não estava a conseguir lembrar. Portanto, era Elizabeth Darcy... Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy. Pronto, o Sr. Darcy. Que são assim as personagens principais. Porquê que isto começou? Ela fala a dada altura dos rendimentos. O Sr. Darcy era mesmo rico à época, porque a Jane Austen fala dos rendimentos, muitas vezes das personagens, de quanto é que ganhavam anualmente, como é que gastavam o seu dinheiro, quantas carruagens é que tinham, sei lá, quantas divisões é que tinha a casa, não sei, aqui já estou a inventar um bocadinho, mas falava assim disto dos rendimentos muitas vezes. E isso não é exceção neste livro. Aqui fala-se muito de dinheiro, no Sensibilidade e Bom Senso, eu não tinha essa ideia. Em traços gerais, nesta história, nós vamos acompanhar uma viúva, a Sra. Dashwood, e as suas 3 filhas, sobretudo as 2 mais velhas. Mas ela tem 3 filhas, a Eleanor, que é a mais velha, a Marianne, que é do meio, e a Margaret, que é a mais nova. E quando o livro começa, nós até começamos com um apanhadozito do que tinha sido a vida do Sr. Dashwood, depois enviuvou, depois voltou a casar com esta Sra. Dashwood. Ele já tinha um filho do anterior casamento. E então encontra esta Sra. Dashwood, eles casam-se e têm então estas 3 filhas e vivem numa casa senhorial com muito conforto, que é o Norland Park. Não sei se digo Park Norland, mas acho que sim, pronto, que é assim uma casa senhorial daquelas que nós estamos acostumados a ver em filmes ou em séries. Portanto, viviam de forma muito, muito confortável e bastante abastada. Entretanto, este senhor morre. E de repente, como as propriedades nesta altura ou as heranças não passavam de pai para filha, mas de pai para filho, era sempre para o herdeiro masculino mais próximo, ele tinha um filho do anterior casamento, então passa para ele. Ele é meio irmão destas raparigas, não é? A Eleanor, eu agora não tenho bem a certeza, a mais velha, mas eu acho que estará nos 20 e poucos, talvez, 24, 25, não sei, mas ela é nova. A Marianne é bastante mais nova, acho que tem tipo 19. E depois a Margaret já estará o quê? Nos 12, 13, agora não tenho a certeza absoluta também, mas acho que é por aí. Se calhar estou-me a deixar influenciar pelo filme, mas tenho quase certeza que a Marianne tem 18, 19 e a Eleanor tem 20, 24, 25, 26, andará por aí. O John Dashwood, ele herda a propriedade, vai para lá com a mulher dele, a Fanny, Miss John Dashwood, ou Mrs. John Dashwood, a senhora John Dashwood com Mrs. Com a senhora John Dashwood, com a Fanny, pronto, e eles mudam-se para o Norland Park com a viúva ainda a recuperar a perda do marido e as filhas, a tentarem recuperar da perda do pai, e de repente elas sabem que têm que sair dali. Têm um rendimento muito parco. Portanto, o marido da senhora Dashwood pediu ao filho: olha, eu sei que eu vou morrer, pronto, já no leito de morte, cuida das tuas irmãs, preciso que cuides delas, não te esqueças que elas não têm para onde ir.
E o John Dashwood, ele está com a melhor das boas vontades. Aliás, a personagem dele é uma personagem muito engraçada nesse sentido, acaba por ser um bocadinho cómico, porque ele não é má pessoa, ele até quer ajudar, mas depois é um banana. Portanto, não tem força, não tem... Parece não ter vontade própria, não tem força própria, é muito preguiçoso. Então aquilo que a mulher lhe diz para ele fazer, ele faz. E a Fanny, a verdade é que não tem pena nenhuma das suas cunhadas e está-se bem a marimbar para onde é que elas vão e acha que ele não tem nada que as ajudar. Basicamente é isso. Elas não podem trabalhar, porque depois havia esta regra também, isto era o máximo, estava mesmo tudo feito para a mulher ser sempre dependente, é impressionante. Elas não podiam trabalhar, portanto, até a partir de uma certa classe social a mulher não podia trabalhar, pronto. E é o caso delas, então elas não podem trabalhar, não é? Então recebem aquele rendimento que é um rendimento muito baixinho, acho que era, agora não tenho a certeza, não sei se era tipo 500 libras para cada uma coisa assim, eu não fixei, mas a Jane Austen fala de dinheiro concretamente, diz quanto é que vai receber, quanto é que o John Dashwood estava a pensar a dar, portanto do rendimento de cada um, ela fala disso. Elas vêm-se obrigadas a sair da casa e aí isso é um pouco dramática esta parte, é sempre... É a parte que me custa mais no livro, até das partes, se calhar não é a parte, mas é das partes que me custa mais, que é, elas ainda estão a fazer o luto do pai, já sabem que as circunstâncias delas vão mudar imenso, portanto elas vão passar de uma casa muito abastada, com todo o conforto, com todos os serviços, não sei quantos criados, etc., e que vão para uma situação muito mais desconfortável. Ainda não sabem para onde é que vão, portanto depois começam a enviar missivas, acho que é sobretudo a Eleanor que trata disso, porque a Eleanor, que é a filha mais velha, é a pessoa prática da família, portanto não é que ela não sinta, não é que ela não sinta as emoções, mas ela sabe que elas têm que sair, elas eventualmente têm que se ir embora e têm que tentar encontrar a solução mais próxima do conforto possível com o rendimento que elas têm. E que se adequa ao rendimento que elas têm. A irmã do meio e a mãe são pessoas muito mais emotivas, um pouco às vezes... com reações um pouco imaturas, sabem? Assim, um bocadinho de mimadinhas, não sei, às vezes parece isso e ela tem que estar sempre a dizer pá. Não, a Eleanor não diz dizer pá porque a Eleanor é um espetáculo. Mas ela... Tipo, não dá, temos que ver, temos que nos, enfim, adaptar a estas novas circunstâncias. Ela é muito rápida a fazer isso, pronto. A dada altura, enquanto está lá, eles ainda estão em Norland Park, não é? Portanto, estão lá a senhora Dashwood com as filhas, mais o irmão delas e a mulher dele, e acho que tem um filho, também que acho que é muito mimado e só faz disparates. Enquanto eles estão lá, a Fanny anuncia que o irmão dela, o irmão... não sei se ele é mais velho do que ela, mas enfim, ela tem 2 irmãos e há um deles que é o Edward, que vai lá passar uma temporada. Portanto, ela de repente já está a tratar daquilo como se fosse a casa dela. Portanto, não tem qualquer tato, qualquer sensibilidade para lidar com esta situação, para tentar manter as relações civilizadas, ou pelo menos civilizadas são, mas mais amigáveis, mais amistosas, não é? Um bocadinho mais de empatia por aquilo que elas estão a passar, que não é só terem perdido o pai e o marido, no caso da senhora Dashwood, mas também por saberem que vão ter que sair dali, não é? Que vão para uma circunstância muito, muito diferente. Então não, ela não quer saber disso. Aliás, a Fanny é daquelas personagens com que uma pessoa antipatiza muito rapidamente. E o Edward vai para lá, elas estão à espera que seja um emproado como é a irmã. Mas não, o Edward é um rapaz tímido, um bocadinho trapalhão, muito mais sensível à circunstância delas e faz amizade com a Eleanor. Com bastante rapidez, eles engraçam bastante um do outro. E depois a Fanny, naquele medo de que eles se unam, de repente, porque depois naquela altura era um bocadinho fácil assumir o compromisso, tipo, a partir do momento em que estava a dar mais atenção, mais preferência àquela mulher, ou àquela rapariga,
de repente já toda a gente estava à espera que eles se casassem. Pronto, vão se casar. Então a senhora Dashwood, a mãe de Eleanor, e mesmo a Marianne pressentiram isso e estavam a querer adiar a saída lá de Norland Park para ver se eles tipo atavam um nó, se comprometiam de alguma forma. Mas depois, eu agora não tenho a certeza, já não tenho a certeza se não estarei a baralhar o filme com o livro, eu já li o livro há umas semanas. Mas a Fanny, acho que é a Fanny que faz um comentário desagradável e, enfim, insinuando um pouco que a Eleanor está a querer dar uma espécie de golpe do baú e a senhora Dashwood diz, epá, não, isto é humilhação a mais, epá, vamos embora. Entretanto, elas tinham recebido uma proposta de um primo da senhora Dashwood, outro homem abastado, que tinha uma casa de campo, aquilo que eles chamam um cottage, lá ao pé da propriedade dele, onde elas poderiam ficar. Eu nem sei se ele lhes ia levar alguma coisa ou se era um custo muito reduzido, mas era assim uma situação, enfim, tendo em conta as circunstâncias, era o ideal que podiam encontrar. A Marianne, já aqui no início do livro, ela começa a dar mostras de ser uma rapariga assim um bocadinho muito rápida a julgar. Pronto. Ela não vê assim com tão bons olhos a ligação entre a irmã e o Edward, porque acha que o Edward devia ser mais assim ou devia ser mais assado. Mas a Marianne é aquela personagem que ao longo do livro vai sempre demonstrando que é um pouco moralista, talvez. Ela vai sempre mostrando um bocado esse lado, que acha que mas ele devia ser mais assim, ou e ela devia ser mais assado. Portanto, ela não aceita essas diferenças nas outras pessoas. É uma rapariga muito romântica, portanto ela é muito quase o contrário do que é Eleanor, que é uma rapariga já muito mais pragmática e prática. E diga-se de passagem, muito mais tolerante com as diferenças dos outros. A Marianne não, a Marianne é muito romântica, acha que um grande amor só é um grande amor se existir assim lágrimas e choro e assim uma coisa, umas emoções muito intensas, assim, tem que ser assim do caixão para a cova quase e tal. Assim, aquela ideia da heroína romântica, portanto parece que é isso que ela almeja. E é muito... às vezes é um bocadinho cruel para a irmã mais velha, para a Eleanor. E a Eleanor é muito interessante porque ela não leva a mal, ela não parece levar a mal, ela não leva a peito. Ela sabe como é que é a irmã e sabe como é que é a mãe, porque a mãe também às vezes é um bocado desagradável com a Eleanor. A Eleanor, ela vai... como é que eu te explicar? Daquilo que me passou no livro, parece-me que ela vai dando os conselhos e vai colocando em questão algumas coisas, mas parece-me até de uma forma bastante cuidadosa, sem ser muito... sem vir muito daquele lado do julgamento, de julgar o comportamento deste ou daquele. Apesar de elas serem todas assim um bocadinho snobs, por vezes, pronto, e isso há de vir também da educação que tiveram, ou seja... eu acho que elas às vezes na sua relação com as outras pessoas, mesmo estando naquelas circunstâncias em que de repente já estão numa casa de campo que é muito mais pequena, quer dizer, para qualquer um de nós seria um sítio idílico para viver, mas para elas não tem nada a ver, é super pequenina, não é aquela casa senhorial, tem tipo 2 criados e já vive ao velho. Não têm uma propriedade gigantesca onde podem ir andar a cavalo, não têm cavalos, não podem ter, porque isso depois é uma grande despesa também. Então, mesmo tendo mudado tanto as suas circunstâncias, elas continuam a ser assim um bocadinho snobs. Às vezes sinto isso um pouco no livro também. Mas depois a relação entre elas é bastante amorosa. A Margaret, que é a filha mais nova, eu acho que ela desaparece bastante. Ela não está muito, muito presente. Eu acho até que no filme ela tem muito mais protagonismo, que eu acho que fica muito engraçado até. Tem umas cenas com muita piada. Mas no livro não. No livro ela está muito apagada. A ação centra-se sobretudo nas 2 irmãs mais velhas da senhora Dashwood. Porque a Eleanor, entretanto, veio-se embora e ficou um pouco a sonhar com o seu Edward, que entretanto nunca mais disse nada. Ele vai lá fazer uma visita, mas depois parece muito frio e muito distante
completamente diferente daquilo que tinha sido em Norland Park. E ela, nem sei bem o que é que ela pensa, ela não sabe muito bem o que é que se está a passar, não percebe. E a Marianne, numa série de circunstâncias, conhece o Willoughby, que é um rapaz novo, bonito, garboso, e eles engraçam muito um com o outro e têm até uma relação que se pode dizer assim, talvez um bocadinho indecorosa à altura, no sentido em que eles passavam algum tempo juntos, sozinhos, e isso não era nada costume. A Eleanor está sempre a tentar dizer à Marianne, olha, tem cuidado, pá, não vais sozinha com ele para aqui ou para ali, não faças assim, não dês tanto... não sejas tão óbvia no amor que sentes por ele. E a Marianne está sempre a dar para trás, é mesmo uma asinha para a Eleanor. Mas a Eleanor, ela faz aquilo com boa intenção, porque a Eleanor tem muita consciência da realidade em que elas vivem. Ela sabe que se alguma coisa correr mal, para onde vai pesar, não é? E o lado mais frágil daquela relação é a Marianne. É a reputação dela que vai ficar manchada, vai ser mais difícil casar-se, porque assim, nesta época, o destino das mulheres, quer dizer, não herdavam, não podiam trabalhar. Portanto, estas mulheres desta determinada classe social, qual era o destino delas? Era casarem-se. Pronto. E aí ficavam dependentes do marido. Ou então, tinham um rendimento tão bom, eram de uma família tão rica que tinham um rendimento mais elevado por comparação com, neste caso, estas Dashwood, não é? Que não, enfim, não estavam tão sujeitas a isso, ou não teriam tanto que se sujeitar a um casamento se não quisessem. Mas não era o caso delas, e por outro lado, a Eleanor acalenta aquela ideia de se casar com o Edward e a Marianne a ideia de se casar com o Willoughby. Eu não quero assim contar muito mais, eu acho sempre que toda a gente conhece esta história, mas se calhar vocês não conhecem. Eu acho que a relação entre a Eleanor e a Marianne tem muitos altos e baixos. É um livro que é muito dinâmico, está sempre a acontecer coisas, estão sempre a acontecer coisas. Eu que já sabia a história de cor e salteado, para já descobri umas coisas que não sabia, porque lá está, nunca tinha lido o livro, por um lado, mas por outro lado prendeu-me, a leitura do livro prendeu-me, e eu acho que também tem a ver com o facto de ser não só dinâmico, mas também objetivo, não é só aquela coisa de licor doce que às vezes uma pessoa tem ideia que a Jane Austen é, e eu acho que não é nada. E ela é muito, muito irónica, uma pessoa ri-se um bocadinho. Queria só contar que a dada altura entra uma personagem que é a Lucy Steele, uma personagem completamente indigesta, que tem assim umas trocas de palavras com a Eleanor. Bom, basicamente, ela vai ter com a Eleanor, eu espero que isto não seja um spoiler muito grande, porque eu não vou contar o fim, mas elas conhecem-se, portanto, já neste sítio onde elas estão a viver, as Dashwood, não é? Portanto, elas vão muitas vezes à casa do primo comer, ou fazer as suas refeições, pronto. Na casa do primo está também a sua mulher e os filhos deles, mais a sogra, a Mrs. Jennings, que é assim uma mulher muito bem disposta, muito inconveniente e indiscreta, mas é de boa índole, pronto, é com boa intenção. Ela quer casar toda a gente, então é muito, muito indiscreta. E está-se sempre a meter com a Eleanor, porque num dos jantares que elas tiveram lá em casa, a Margaret, a filha mais nova, deixou escapar que a Eleanor tinha sim um apaixonado e que o nome começava por F. Então a Mrs. Jennings está sempre a meter com a Eleanor e aquilo é um bocadinho doloroso de se ler, porque ela é chatinha e depois a Eleanor, nós sabemos que ela está um bocado em sofrimento. A Marianne fica passada, varada de todo, pois a Marianne detesta a Mrs. Jennings. Porque é isso, a Marianne é muito dura. Ela é muito dura com as pessoas. Ela tem parece que tem uma ideia de como é que elas deviam ser e se deviam comportar e não aceita nada que saia fora disso. O que a torna uma pessoa muito intolerante. Então eu não simpatizo muito com ela, por um lado, mas por outro lado acho que também tem muito a ver com uma ideia muito romântica do que é o outro e do que é a vida e a juventude também. Pronto, e a Eleanor é muito mais madura, ela não é muito mais velha, mas é muito mais madura. Portanto, terá mais a ver com temperamento também. E aquilo que eu disse há pouco, eu não sei se fixei bem isso, mas a Eleanor é muito dócil, portanto ela diz o que pensa, por um lado, pronto, não é só dócil e submissa, não, mas ela diz o que pensa à irmã, à mãe, mas ela, mesmo quando elas, tipo, porque
porque elas depois dão-lhe assim umas respostas mesmo duras e ela, tudo bem, ok, não vou falar mais nisto agora, e ela aceita aquilo e não leva a peito, não responde, não começa a discutir, não... parece que ela conhece-as tão bem e gosta tanto delas que ela não leva aquilo a mal. Tudo bem, daqui a bocado passa, não há problema. Então eu admiro muito isso nela porque eu não era capaz. Não tenho esse... não. Acho que preciso de mais bastantes anos em cima para chegar lá. Mas enfim, então gosto muito da personagem dela, simpatizo muito com ela porque é assim... emocionalmente está num estado muito avançado já. Bom, e então, era o que eu ia dizer da Lucy Steele, só para terminar, é uma rapariga que vai com a irmã, portanto elas têm um parentesco qualquer, bastante afastado à Mrs. Jennings, acho eu. Acho que sim, acho que tem um grau de parentesco qualquer, mas agora também não tenho a certeza. Mas pronto, são duas irmãs, a Lucy Steele e a Anne Steele, jovens também, da idade da Eleanor e da Marianne, e vão passar uma temporada lá ao sítio onde eles vivem, que agora não me estou a lembrar do nome. E pronto, e então a Mrs. Jennings está ansiosa e o primo delas também está ansioso porque elas se conheçam. Porque acham que elas se vão dar lindamente e são da mesma idade e têm os mesmos interesses. E a Mrs. Jennings já deve estar a pensar, meu Deus, vou casá-las todas, isto vai ser um espetáculo. A Mrs. Jennings, para além da filha, que acho que é a mais velha, que está ali com... mas não me estou a lembrar como é que se chama o senhor, deixa eu ver, desculpem. A Lady Middleton e o Sr. John Middleton. Portanto, que é o casal, não é? Que está ali, que o Sr. John Middleton é o tal primo da Sra. Dashwood, que lhe arranjou a casa, o cottage, e que as recebe lá, é super simpático, eles são super bem dispostos. Às vezes é isso, são um bocadinho discretos, então a Sra. Dashwood e as filhas são um bocadinho mais recatadas, às vezes não gostam muito, mas são muito gratas. São muito gratas por tudo que eles fazem por elas, menos a Marianne. A Marianne não tem esse sentido de gratidão, ainda está ali muito verde, ainda tem que amadurecer. A Mrs. Jennings tem outra filha mais nova, que é a Charlotte Palmer, que vive noutro sítio, também muito bem casada, uma propriedade espetacular, com o Sr. Palmer, que é um homem bastante mal disposto, e que no livro ainda é pior do que no filme de 1995. Ele é interpretado nesse filme pelo Hugh Fraser, que o interpreta magistralmente. Ele no livro ainda é pior, ainda é mais indigesto, mas é de uma forma muito cómica, porque depois parece que a Charlotte e o Sr. Palmer não têm nada a ver, aquilo não tem nada a ver com o outro, porque a Charlotte é como a mãe, assim, toda efusiva, toda bem disposta, assim, de uma forma... muitas vezes nem se consegue perceber do que se está a passar à sua volta, o que as torna um pouco insensíveis. Por vezes, não é por mal, nós percebemos que elas são, é uma coisa que tem um fundo bom, mas às vezes também acabam por ser um bocadinho cruéis por estarem tão aliadas ao que se está a passar e aos sentimentos e às expressões, interpretam tudo mal, as expressões que as outras pessoas à sua volta fazem, isso é muito engraçado. Bom, a Lady Middleton, portanto, a filha mais velha da Sra. Jennings. Desculpem, que confusão, eu espero não me estar a baralhar imenso com isto. É representada no livro como sendo uma senhora muito sensaborona. Assim, muito xuxita, assim, muito elegante, tudo sempre nos conformes, e está assim muito xuxita, muito desenxabida, assim, uma coisa muito pãozinho com sal, estão a ver? Ou sem sal, aliás, não, sem sal. Enfim, bom, mas as irmãs Dashwood vão conhecer então as irmãs Steele e desengraçam umas com as outras logo. Quer dizer, bom, a Anne Steele, que é a mais nova das irmãs Steele, é muito desbocada, diz muitos disparates, está sempre muito preocupada com os galãs e não sei o quê. Portanto, elas, em termos de classe social, elas estão mais abaixo das Dashwood. E as Dashwood são... lá está, aquele lado delas assim um bocadinho snob. Elas acham que realmente não é o tipo de ligação desejável para elas. Pronto, elas não veem bem o que é que vão de retirar dali que seja proveitoso para elas. Proveitoso, interessante, acham-nas assim um bocado desenchabidas também, assim um bocado ignorantes. Tanto a Lucy Steele como a Anne Steele. A Anne Steele é pior, porque é mais desbocada e é assim mais parvinha, mas a Lucy Steele também tem logo ali qualquer coisa que desagrada às irmãs Dashwood.
E nós começamos a perceber porquê. A Lucy Steele, ela percebe-se que tem uma preferência pela Eleanor, apesar da Eleanor não alimentar nada disso, mas está sempre, a Lucy está sempre a puxá-la para o lado, a querer falar com ela não sei o quê, só as duas e tal, portanto tenta forjar ali uma espécie de relação que parece à senhora Jennings, que ai meu Deus, elas não se estão bem, e não é nada. O que é que acontece? A Lucy Steele acaba por dizer à Eleanor que está noiva do Edward, que já há muito tempo, quando ele esteve a estudar com o pai dela, com o Sr. Pratt, não sei aonde, Plymouth, acho que era Plymouth, mas não tenho a certeza, também não é muito relevante para o caso, e jurou-lhe amor eterno e que eles iam casar e tal. E ai, o que é que eu vou fazer? Mas, e sempre assim, e no filme de 1995 a atriz faz isso super bem, porque é de género, ai, não sei o que é de fazer, depois vai assim olhando pelo canto do olho para a Eleanor para ver a reação, e a Eleanor, tipo, completamente destruída por dentro. Ela primeiro até põe em causa o que ela está a dizer, será que ela não está a falar do outro irmão do Edward, do Robert? Mas não, tudo indica que não, mas ela ainda vai para casa pensar, e diz, é uma coisa que acontece muito neste livro, é a personagem, não é? O narrador dizer, a Eleanor foi meditar sobre o assunto, ficou a pensar sobre o assunto, então a Eleanor nunca reage. Ela, por dentro, aquilo pode estar tudo a fervilhar, mas ela mantém-se impassível, e depois para ela é muito importante manter essa impassividade, portanto, não deixar transparecer nada, isso para ela é importante, ela está sempre muito atenta a isso. E depois ainda põe em causa as intenções da Lucy Steele em estar-lhe a contar aquilo a ela, é porque já deviam ter chegado aos ouvidos da Lucy Steele que haveria esse interesse do Edward pela Eleanor. Mas depois começamos a perceber, consoante o romance vai avançando, que a Lucy Steele é mesmo... não é flor que se cheira. Então tem das trocas e das conversas mais difíceis de ler, pelo menos para mim, que só me apetecia, que eu às vezes imaginava-me, claro, eu imaginava-me no papel da heroína, não é? Da Eleanor. Então às vezes imaginava-me tipo a dar-lhe 2 passos de estalos ou dar-lhe um empurrão, que não se deve fazer, claro. Aliás, a Eleanor tinha a resposta correta, que era não reagir. Não reagir, dava assim umas respostas muito curtas, muito objetivas, portanto não tendo aquela reação que a Lucy Steele estava ali a querer provocar. E então tem dos diálogos mais difíceis de acompanhar por causa disso, porque é muito doloroso. E depois também há um drama que acontece na relação entre Marianne e Willoughby, que também custa um bocado e também é muito triste para a Marianne, mas quer dizer, tudo se estava um pouco a compor para aquilo, não é? Aliás, o Willoughby, ele trata muito mal a Marianne. Se calhar se não quiserem saber mais, eu não vou contar o fim, mas vou só dizer mais isto. Desculpem, estou um bocadinho entusiasmada, mas depois disto eu calmo. Estava-me a esquecer do Coronel Brandon. O Coronel Brandon é uma personagem importante. Ele, não é que ele apareça imenso, mas é uma personagem querida. É assim um homem como deve ser. Pronto. Digno, honrado, ia dizer honroso, mas honrado, e também é um homem abastado, tem já uma história de vida, portanto ele é mais velho, tem 35 anos, o que aqui é retratado como se estivesse quase a morrer, não é? Então para a Marianne, porque ele tem um interesse amoroso pela Marianne, ela rejeita logo, dizendo, não, este gajo é muito velho, tipo 35 anos. O gajo de um dia para o outro quina, não quero, pronto, não. Mas não, ele é assim muito digno, muito... dá-lhe espaço, se ela não quer, mesmo quando ela começa a ter a relação mais próxima com o Willoughby, ele põe-se um pouco de lado, ele dá espaço, ele não quer nada, não quer forçar nada, pronto. Então é uma personagem interessante, mas no livro aparece também, eu senti que aparecia também bastante menos do que no filme. Eu estou sempre a remeter para o filme, desculpem, mas é que para mim, é a imagem certa daquilo que eu li, mais romanceado, atenção, mais bonitinho, mas é a projeção certa, as personagens, acho que aquilo está tudo muito bem apanhado. Bom, então, o que é que acontece com o Willoughby? Assim, muito resumidamente, eu não vou dar pormenores, vou só dizer que o Willoughby trata muito mal a Marianne, e é engraçado como é que a Eleanor, ela primeiro rejeita completamente o Willoughby. Há uma cena em que o Willoughby se vai justificar e isso é uma coisa que não acontece no filme.
Então o Willoughby quer se encontrar com Eleanor para se justificar em relação ao que aconteceu com a irmã. Eu não vos vou contar, por acaso não saberem. E a Eleanor primeiro quer rejeitar, mas ele é muito insistente e eu confesso que eu não gosto nada do Willoughby porque acho que ele não respeita a vontade, ele quer tudo, portanto ele quer aquilo que ele quer e também quer aquilo que ele rejeitou. Ele quer tudo e eu sinto que ele acaba por não assumir a responsabilidade de nada. Mas a Eleanor, a dada altura, também está muito pronta para o desculpar. Ela é uma personagem muito interessante, ela é muito compreensiva e muito compassiva. Porque eu concordo, ou seja, neste caso do Willoughby, que trata muito mal a irmã dela, não é? E com consequências para a irmã, ela tem a resposta correta no sentido em que não desonra nunca aquilo porque a irmã está a passar, mas também reconhece que o Willoughby está muito só. Ele não tem uma bússola moral. Como, por exemplo, elas estiveram com o pai e com a mãe. O Willoughby, tanto quanto eu sei, é órfão e tem uma tia. Mas depois também não sei se ficou órfão muito cedo, mas parece uma pessoa mais perdida. Vamos lá. Essa parte da vida dele, eu acho que isso nem aparece no livro, se não me engano. Também não quero enganar. Mas acho que não aparece. Mas depois, como ele só tem como familiar, uma familiar rica, que é a tia, portanto eu deduzo que ele tenha perdido os pais cedo, não faço ideia. Pronto. Mas eu acho que a Eleanor reconhece esse lado um pouco perdido e um pouco de falta de alguns princípios que são básicos, não é? Porque o Willoughby, eu acho que ele é uma personagem que está muito virada para o seu próprio prazer. E não é que ele seja completamente mau. Então, a Eleanor tem esse dom, portanto, ela é, no livro, aquela personagem que nos vai dar esse lado da compaixão. Mesmo quando foi o Edward e ela, em vez de ficar irritada com o Edward e pensar, pá, não, nunca mais quero ver esse gajo, não sei o que, não, ela pensou, pá, deve haver uma razão para isto ter acontecido. Ele tem que ter feito isto por algum motivo, porque eu sei que aquilo que ele mostrou para comigo, aquilo não era falso. Então ela tem sempre muita fé na humanidade. É uma personagem que é muito positiva, muito luminosa, apesar de ser muito discreta. Não é? Portanto, não faz aquele alarido todo e aquele barulho todo que faz a Marianne, nem que faz a Sra. Jennings. Mas eu acho que é muito mais compreensiva. É claro que, pronto, nós vemos as coisas muito mais através dos olhos da Eleanor. Portanto, o narrador, ou a narradora, não é? Jane Austen, fala-nos muito mais da Eleanor do que de qualquer outra personagem, ou dos sentimentos das outras personagens. Eu senti isso, mas realmente acho que é uma personagem que é muito humana. Então agrada-me muito isso na personagem também. Pronto, enfim, já contei muita coisa, não é? Então, este é o livro, esta é a edição que eu tenho, mas existem N edições. Em relação à tradução, assim, eu confesso que às vezes achei que a tradução era assim, um bocadinho... algumas frases eram um pouco tortuosas desnecessariamente. Às vezes parecia que estava a tentar imitar aquele lado um pouco de como se falava na altura, ou de como se escrevia na altura, neste caso, como a Jane Austen escrevia na altura, mas traduzindo isso para o português achei que não resultou muito bem. Não sei muito bem o que é que foi que não funcionou aqui super bem para mim, mas foi só assim em alguns pontos. Também é um livro que tem bastantes notas no final, portanto... Às vezes quando se fala de rendimento ou de alguma prática que era convencional ou que era normal naquela altura, então ele põe aqui bastantes notas, o que eu acho que é útil para quem quer estudar assim um romance com mais profundidade, que não é o meu caso. Eu li mais para lazer, eu inicialmente até li algumas notas, mas depois deixei de o fazer porque senti que estava a perturbar um pouco a minha leitura do romance, mas acho que elas são úteis. Ou seja, dá para ignorar se uma pessoa quiser, ou se uma pessoa quiser estudar um pouco mais a fundo, elas estão cá. Eu, entretanto, mandei vir mais livros da Jane Austen, acho que são os que restam. Eu já tinha ali a Abadia de Northanger, acho que é isso, esse já comprei quando comprei este. E, entretanto, deixem-me só confirmar. Não, por acaso não está aqui. Porque este aqui é de 2015, mas eles, entretanto, editaram mais livros, enfim.
Então mandei vir mais livros da Jane Austen e estou muito... Alguns ainda não vieram, mas estou muito ansiosa por lê-los. Porque gosto muito de ler. É uma época que eu acho fascinante, mas eu não gostava de ter vivido nesta época de todo. Muito menos como mulher. E eu acho que ela é isso. Eu acho que é algo que nos filmes e nas séries é muito romanceado. Nos livros, eu acho que ela nos dá uma ideia muito mais realista do que era ser mulher naquela altura. E não nos mostra algo idílico, ou não nos mostra essa realidade de forma idílica, de todo. E este facto dela neste livro, na sensibilidade e bom senso, falar tanto dos rendimentos, quanto é que ganha este, quanto é que ganha aquele, depois este vai se casar com aquela, mas este ganha isto e ela ganha aquilo, eles não vão conseguir sobreviver, então tem que esperar que alguém doe mais não sei quantas libras, ou seja, ela fala muito disso. E eu achei isso muito interessante, apesar de eu não perceber nada do que é que eram 500 libras na altura, não faço ideia, mas acho muito interessante ela falar sobre o assunto e sobretudo por comparação com outros, não é? Com as outras personagens, percebemos que, ok, isto é pouco, isto é bastante, porque ela vai comparando também com outras personagens, algumas que aparecem num capítulo e de repente ela já está a falar do rendimento daquela personagem porque para a história é importante. Condiciona as relações das personagens umas com as outras. As escolhas que vão sendo feitas é muito condicionante. Pronto, é isso, não tenho mais nada para dizer, este vídeo já está um bocadinho longo. Eu gostei muito do livro, gostei muito de o ler. E aquilo que eu aconselho é que se ainda não leram o livro ou não viram o filme, mas aquilo que eu aconselharia era lerem primeiro o livro e depois verem o filme, a adaptação de 1995, de que eu gostei muito. Se conhecerem outra adaptação deste livro, também já agora partilhem, que tenha as personagens todas ou que tenha... porque realmente faltam muitas personagens neste filme, de 95, que estão no livro. E isso também me apanhou de surpresa e foi ótimo, porque assim fui surpreendida também ao mesmo tempo, apesar de já conhecer a história há muito tempo. E pronto, espero que tenham gostado desta apreciação e espero que estejam todos bem e até a próxima. Tchau, tchau!